Eu tenho falado bastante para vocês que o Lula calou a oposição bolsonarista. E a Folha de São Paulo fez uma reportagem justamente nessa linha, mostrando que aqueles bolsonaristas radicais do Senado, como Damares Alves, Sérgio Moro, Cleitinho, Astronauta, submergiram completamente. Quem faz oposição ao Lula no Senado é Rogério Marinho e Tereza Cristina, que já possuíam pautas antes. Cabe a esses bolsonaristas fazerem o auê das redes sociais, papel que os próprios aliados deles admitem. E o pior é o Sérgio Moro, que não faz absolutamente nada e fez uma crítica ao Lula, dizendo que o Lula deteriorou as instituições no primeiro ano de mandato, ele que foi governo Bolsonaro. Mas na sua opinião, o Lula calou a oposição? Por que eles submergiram? É falta de capacidade ou eles não têm o que falar? E o que você acha do Sérgio Moro? Coloque nos comentários, deixa o like se você concorda comigo que o Lula calou a oposição e se inscreva no canal. Eu tenho falado para vocês, já faz algumas semanas, vendo toda essa bagunça bolsonarista no Senado e na Câmara dos Deputados, que o Lula os calou. Porque o governo Lula, no primeiro ano, foi um bom governo, para não dizer um ótimo. Por quê? Porque os indicadores econômicos mostram isso, contrariando todas as previsões negativas, todos os cenários pessimistas. Nós tivemos uma inflação controlada abaixo do esperado, um crescimento acima do esperado. O FMI mostrou que o Brasil saiu da 11ª economia para a 9ª economia, elogiou o desempenho econômico. Nós tivemos reformas importantes, como a reforma tributária, outras reformas que foram feitas ao longo de todo o governo Lula, e isso melhorou a posição brasileira economicamente e também a vida das pessoas. E as projeções futuras de aumento do consumo fazem com que as perspectivas econômicas sejam boas. Então o que os bolsonaristas vão falar? Se eles criticarem a economia, os dados estão aí para desmenti-los. Ah, mas esse ano o Serasa mostrou que o Natal foi mais baixo em 3 anos. Um dado pontual, mas quando você pega no geral, não há o que ser criticado do ponto de vista econômico. A crítica que pode ser feita necessita de um nível de refino tão grande por parte daqueles que fazem a crítica, como também daqueles que vão receber a crítica. E não vamos esperar refino intelectual de bolsonarista, ainda mais de alguém como Sérgio Moro e Damares Alves, e até mesmo do gado bolsonarista. Então eles estão calados. E o que a oposição faz? A Folha de São Paulo fez uma reportagem mostrando exatamente esse cala-boca que o Lula deu na oposição. Senadores mais radicais, bolsonaristas, como Damares, o próprio Moro, Cleitinho, Astronauta, todos eles submergiram. A oposição hoje, no Senado, é composta e liderada pelo Rogério Marinho, que já era político, e também a Tereza Cristina, que foi ministra do governo Bolsonaro. Ambos foram ministros do governo Bolsonaro. Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional. Mas eles já tinham um legado político anteriores, eles já atuavam politicamente. Os outros, Damares, Cleitinho, neófitos na política e também abobalhados, como no caso o Cleitinho, que não tem pauta, não tem absolutamente nada, não sabe nem falar direito, né? É um lorpa completo, não fazem nada. Eles votam em bloco. A oposição bolsonarista consegue votar em bloco, tem ali 20 a 25. Às vezes, quando junta algum outro senador, fazem um bloco grande, de 30. Mas atuação mesmo, obstrução, atuação política, eles não fazem nada. E o interessante é que a própria reportagem da Folha de São Paulo dá um destaque interessante. A reportagem fala que, apesar de Damares, entre outros, terem submergido politicamente, eles têm um papel importante para as redes sociais. Ou seja, eles só estão ali para fazer bagunça em rede social. Esse é o papel de Damares, de Astronauta, de Cleitinho, de Moro, enquanto senadores. Porque, diferentemente da Tereza Cristina, que já tem uma pauta, que é a pauta ruralista, o que esses caras têm? Damares e afins. A pauta conservadora? Só que a pauta conservadora muitas vezes é inconstitucional. Os projetos não passam, os projetos não são aprovados. Então, para mostrarem que eles têm força, alguma coisa, eles vão e apelam para a bagunça bolsonarista, que é muito ruim para Bolsonaro, porque Tereza Cristina não é tão associada ao bolsonarismo. Mas Damares sim. Só que Damares não tem nada, nenhuma atuação no Congresso. Então, as pautas, as questões de Damares não reverberam na grande mídia. Então, a oposição parece que ela não existe. Eles só fazem a bagunça, só fazem o circo, como o Nicolas Ferreira também faz e como o próprio Sérgio Moro também faz, e ele é um bom exemplo.
O Moro, ele tá completamente perdido. Porque como ele vai ser cassado e já é dado como certo, a reportagem do Globo já falou, confirmou aquilo que todo mundo sabe, a cassação de Moro é dada como certa, ele é visto como um ex-senador em atividade. Ele não quer se indispor com o governo, também não quer se indispor com os ministros do STF, porque ele ainda tem alguma esperança, que não vai ter, ele vai ser cassado. Então ele reservou a atuação de oposição dele para a CPI dos atos antidemocráticos. Só isso! Então o que ele faz? Ele submerge, não faz nada e faz o show dele para as bases bolsonaristas, para a base dele. Olha como que eu fiz, olha só como eu atuei, como eu fui oposição. Foi nada! Porque quando deveria ter sido, não foi. Qual foi o projeto de Moro? Nenhum. Qual foi o projeto? Nem foi nada, absolutamente nada. O Sérgio Moro sumiu completamente com medo. É isso. E aí ele fez um texto, olha só que ridículo, não é pra mostrar que ele é oposição. Ele fez um texto a uma Gazeta do Povo, que é uma página bolsonarista, criticando o governo Lula, falando que o governo Lula passou nesse primeiro ano com uma grande deterioração institucional. E aí ele citou vários exemplos, né? Ele falou do aumento do número de ministério, ele falou da utilização das estatais para alocação de aliados políticos, ele falou da reforma tributária, ele falou do déficit zero, que ele desautorizou o Fernando Haddad, não foi isso que aconteceu, e começou a falar, né, dessa deterioração institucional provocada por Lula, que a gente sabe que não aconteceu. Mas esse texto do Moro é para mostrar que ele ainda é bolsonarista e um crítico do governo, mas passa vergonha com uma crítica ridícula dessas. Primeiro que o Sérgio Moro precisa entender que o Lula fez política. E vendo o Moro, que foi integrante do governo Bolsonaro, criticar a deterioração institucional, é risível, é piada, é comédia. Ora, o Bolsonaro, ele usava o próprio Estado para atacar as instituições e deteriorar as instituições. Quem fez isso foi o Bolsonaro. Indicar aliados políticos para cargos estatais faz parte da política. Aumentar o número de ministérios faz parte. Bolsonaro reduziu o número de ministérios e ele mesmo falou, foi um erro. Não tivemos a economia que era esperado que nós teríamos. O próprio Bolsonaro criticou isso. E como que ele fala que o Lula destruiu as instituições, sendo que Lula mudou a forma de governar o país, trazendo o STF para dentro da política? O poder do legislativo aumentou. Tá bom, como que o executivo vai enfrentar o legislativo? Trazendo o STF. Por isso que ele indicou o Dino. Aí o Moro critica, não, a indicação do Zanin mostra que o STF vai ter uma relação. Vai ter nada de subserviência. Agora, o STF se tornou uma terceira casa. Além da Câmara e do Senado, agora existe o STF, que vai votar e averiguar se as leis que foram pautadas pelo legislativo são constitucionais ou não. Moraes e o Gilmar Mendes são senadores. O Dino foi lá como político para azeitar essas relações das duas casas, dos dois poderes. Vai ser isso que vai acontecer. E o Moro queria fazer essa crítica, por que que ele arregou para o Flávio Dino? Ora, ele não era o cara da oposição? Ele não é o cara da crítica institucional? Por que que ele não falou isso na cara do Flávio Dino? Arregou, foi lá dar beijinho pro Dino. Porque ele acredita que a simpatia a ser cultivada com o Flávio Dino pode livrá-lo da cassação, mas não vai, porque ele está morto politicamente. Ele já era queimado com a esquerda, agora se queimou com o bolsonarismo. Não sabe para onde vai, não tem altivez. Moro que é um covarde, porque quando o Deltan Dallagnol foi cassado, ele não esteve presente com o Deltan. Quando o Deltan fez as passeatas dele em Curitiba, em São Paulo, o Moro não foi, nem publicar nas redes sociais ele publicou. Ele abandonou o Deltan Dallagnol. Isso é uma vergonha. Os caras eram aliados e aí abandonam o aliado. Essa é a índole de Sérgio Moro, o cara que abandona os seus aliados, foge na hora que ele tem que ter o embate e depois fica fazendo auezinho em rede social. Faça-me o favor.